Contra-ataque de hoje recebe a ex-jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol e atual treinadora do Atlético Piauiense, Renata Costa. Bom, Renata, você é paranaense. Como é que a paranaense Renata Costa veio parar aqui no futebol piauiense, parar no Piauí para treinar o nosso CAP, o nosso Cavernal? Bom, tive um convite através de uma amiga em comum com a coordenadora de hoje, Andréa, e quando se fala de futebol feminino relacionado ao Piauí, a gente fica meio em dúvida, porque o time de tradição da época de anos, né, vamos dizer assim, é o Tiradentes. E quando surge o Atlético Piauiense, a gente fica meio em dúvida, será que é isso mesmo? Quando foi me apresentado toda a estrutura do clube, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Mas eu gosto de desafios. Tinha acabado de finalizar um trabalho em Cuiabá, no Atlético Mato Grossense. Atlético na sua vida. Sim. Atlético na minha vida. E aí eu falei, vou nesse desafio, vou enfrentar esse desafio e vamos ver o que é, se é isso mesmo, tudo que estão me apresentando. E vim, e realmente foi tudo isso que foi me apresentado, através da coordenadora. Fui muito bem recebida pelo presidente Edson, todas as pessoas do clube, o pessoal do Piauí também. Sou muito bem acolhida aqui e estamos fazendo um grande trabalho, né? Graças a todo o apoio que o clube nos oferece, e espero que a gente possa chegar nos objetivos que o clube tem, né? Não só para o clube, mas também para a visibilidade do futebol feminino aqui no Piauí. A gente precisa mudar esse cenário, a visão, a visibilidade que as pessoas têm do Piauí, até minha mesmo. Imagem, né? Essa imagem, às vezes. Exatamente. Como foi mudado a minha imagem, que eu tinha, né, antes de conhecer. Te surpreendeu até. Exatamente. Bom, você falando aí na mudança de imagem, você deu um pontapé muito importante, inicial muito importante para a mudança, né? De como o Brasil enxerga o futebol piauiense, sobretudo o futebol feminino do Piauí, que foi um feito inédito conquistado com você, com o Atlético no ano passado, campeão da Série A3, e este ano vai disputar a Série A2, né? Como é que foi para você vivenciar tudo isso? O que é que foi importante para a gente relembrar um pouco nessa caminhada da Série A3, chegar a esse título? Você, quando iniciou a competição, imaginava que chegaria à final, que ia conquistar, levantar a taça? Bom, primeiro falar do primeiro ponto ali, que foi o estadual em 2024, onde a gente conseguiu o título inédito para o clube também, no futebol profissional. E no ano seguinte, 2025, a gente teve muita dificuldade para montar o elenco, já lembrando da imagem que tem o futebol feminino no Piauí. Então, eu suponho, só desculpa te interromper, que é meio complicado você convencer um atleta de ponta a vir jogar no Piauí. Exatamente. Existe muita dúvida, muita desconfiança. Exatamente isso que eu iria dizer, porque as pessoas têm uma imagem de que não tem um futebol tão profissional, né, no Piauí. E aí as pessoas confiam na Renata Costa, ex-atleta de seleção brasileira, treinadora agora. Então algumas atletas abraçaram essa ideia, algumas atletas já estavam comigo em outros clubes e confiaram também na ideia de que a gente conseguiria um feito inédito aqui no Piauí. E quando o nosso primeiro objetivo é alcançado, que é o acesso para a Série A2, as coisas começam a mudar, né? A visibilidade, a visão das pessoas, né? Nessa imagem de que o futebol feminino aqui não é tão valorizado. E a gente começa a criar um novo clube, vamos dizer assim, no futebol feminino. Quem é esse Atlético Piauiense? Um clube que até então não havia perdido nenhuma partida, até o nosso acesso. Viemos perder a primeira partida desde quando iniciou a categoria futebol feminino no Atlético Piauiense. Na nossa primeira
o primeiro jogo de final, que foi contra o Vila Nova, fora de casa. Goiás, né? Lá em Goiás. Fora, né? Exatamente. Então a gente ficou aí mais de 15 jogos sem perder. E é muito difícil. Então as pessoas começam a questionar quem será esse Atlético, quem está lá nesse Atlético Piauiense. Quem está por trás do cavernão. Exatamente. E é aí que a gente começa a entrar no cenário brasileiro. E o mais importante é a gente conseguir o título da Série A3, um clube novo, tanto no futebol masculino, base, principalmente no feminino. E a gente consegue esse feito enorme pro estado. Isso, porque além do título feminino, foi o primeiro título nacional do futebol piauiense. Isso. Nas duas categorias, feminino e masculino. É mais um detalhezinho nesse feito histórico que você conseguiu junto com o Atlético Piauiense. E foi muito bacana porque o jogo da final, da volta, coincidiu de ser bem no aniversário de Teresina. Sim. Então a gente fez uma festa dupla. Foi muito bacana. E eu fico muito feliz de ter feito parte, estar fazendo parte, né, desse crescimento, dessa história do futebol feminino aqui no Piauí. E eu espero que eu consiga estar à frente, né, do projeto até o objetivo final, que é estar na elite do futebol feminino em 2027, né, ano de Copa do Mundo. Então esse é o objetivo do clube e espero que a gente consiga, e a gente tem tudo para que isso aconteça. Nós temos uma boa estrutura, nós temos um bom elenco esse ano de 2026 e o trabalho, ele não vai faltar. O trabalho, a gente trabalha todo dia muito forte para que isso aconteça. Você está falando aí numa meta muito importante, meta que não é simples de ser alcançada, que é colocar o Atlético Piauiense na elite do futebol brasileiro. Vai disputar este ano, 2026, a Série A2, que corresponde à segunda divisão do futebol feminino nacional. O sarrafo sobe. Você acha que com o que você tem em mãos hoje, né, em termos de reforço, jogadores, vieram muitas jogadoras agora, né, para essa segunda, aliás, por esse ano de 2026, inclusive reforços internacionais, né? Você acha que isso é suficiente na sua visão, com a sua experiência, para o Atlético Piauiense bater de frente com esses clubes que são mais tradicionais no futebol feminino brasileiro e conseguir, em 2027, disputar a primeira divisão do futebol feminino no Brasil? Bom, eu costumo dizer que para cada competição tem o seu nível. No estadual a gente tinha um elenco bom, mas para um estadual. Um elenco muito forte para um estadual. Ano passado, Série A3, nós tínhamos também um elenco muito forte. Depois viramos um dos favoritos, né, até pelo que a gente apresentava dentro de campo. E era uma equipe muito boa para uma Série A3. Esse ano a gente montou também, já visando como se fosse uma equipe de Série A1 para disputar uma Série A1. É óbvio que elite é muito mais forte que uma Série A2, mas é um pé ali para a Série A1, né, para a elite. E montamos sim uma equipe forte, né, com esse objetivo de alcançar mesmo o acesso para a Série A1. Eu confio muito no grupo, no elenco que a gente montou. E com o trabalho, tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. Lógico, o futebol às vezes nos prega algumas surpresas, mas posso dizer que tudo que vem sendo desenvolvido, né, nosso planejamento, todo esse processo até o momento, nós estamos no caminho certo para que isso aconteça. Bom, o futebol feminino do Piauí tem um calendário, às vezes, um pouco inverso em relação a alguns estados. Você já vai disputar agora em março o início da Série A2, né? O ideal seria começar pelo estadual, porque você teria uma espécie de pré-temporada, usar o estadual como pré-temporada. Isso atrapalha ou até mesmo ajuda? Como é que você vê essa diferença aí em relação ao início das competições aqui no Piauí? O que implica é a questão de preparação,
né? A gente não ter certo tipo de jogos para uma preparação para treino, jogo é jogo. Exatamente, para um nível de competição que nós vamos enfrentar, que é uma Série A2 de brasileiro. Nós buscamos algumas equipes para fazer jogos amistosos de preparação e infelizmente a única equipe que, infelizmente e felizmente, né, porque é bom para a gente e bom também para a equipe do Piripiri, que nós fizemos um amistoso contra elas. Que fez até um bom estadual, né? Sim, exatamente. E isso é muito importante pro estado. As pessoas precisam entender que não é só o Atlético Piauiense, não é só o Tiradentes que teve toda a sua história, mas as pessoas têm que entender que tem outras equipes que podem chegar lá também. E é o exemplo do Piripiri. E nós fizemos um amistoso contra elas e vamos fazer um outro lá em Piripiri. Visando a Série A2. Exatamente, e elas também visando a Série A3, né? Isso. Então é uma preparação boa para ambas as equipes. Bom, aproveitando esse gancho, Renata, você que jogou na Seleção Brasileira por uma década, 10 anos, zagueira, volante, né? É ídola na seleção, é uma jogadora que marcou época lá, 2 medalhas de prata olímpicas, 2004 e 2008, vice-campeã na Copa do Mundo de 2007, ou seja, tem uma trajetória respeitável na seleção brasileira feminina, currículo invejável. Você vê potencial, já que você está falando nas meninas de Piripiri, relembrou o Tiradentes, as tigresas como são conhecidas, né? Você vê potencial na jogadora nativa do Piauí para ingressar nos grandes clubes? A gente tem algumas jogadoras que se destacaram, estão até fora do país, mas são poucas, né? Você acha que num curto, médio ou longo prazo nós teremos mais atletas piauienses brilhando no cenário nacional e internacional? Eu vejo que aqui, não só aqui, mas no Nordeste, nós temos um celeiro de atletas muito boas. No futebol feminino, no masculino também, mas dizendo mais do feminino, nós temos atletas muito boas. Às vezes falta oportunidade, né, ali um pouco mais jovem, para a questão, por exemplo, hoje nós temos 2 atletas daqui mesmo de Teresina, que estão tendo a oportunidade de vivenciar um futebol profissional agora. Jogadoras contratadas de outros clubes de Teresina. Daqui mesmo de Teresina, Sim. Que tiveram passagem pelo Tiradentes, mas na questão mesmo de ter uma vida profissional como atleta, estão tendo essa oportunidade agora, né? Então, às vezes, falta essa oportunidade da atleta vivenciar isso. Talvez, se talvez no futuro, outras atletas que vêm surgindo tiver essa oportunidade mais cedo, eu tenho certeza que elas vão deslanchar e ter oportunidades em outros clubes. Não sei se você conseguiu me entender em relação a isso. Então isso remete também que é importante, a exemplo do futebol masculino, ter um investimento na base, né? Para a gente ter jovens jogadoras, começando das primeiras categorias de base, para chegarem ao profissional de uma forma mais concreta, mais consolidadas. Isso, e inclusive nós temos atletas no nosso elenco profissional que são atletas novas, jovens, que têm muito potencial, mas ainda acredito que esse projeto de base ainda está no papel do Atlético Piauiense. Creio que num futuro próximo possa estar investindo também em ter essa categoria de base e que oportunize essas meninas também a ter essa vivência, né, desde novas, para que elas possam chegar já no futebol profissional com aquela cabeça de atleta mesmo e não de jogadora, né? A gente está vendo aí no futebol piauiense masculino algumas queixas em relação à estrutura oferecida nos estádios. Isso tem atrapalhado. Os clubes piauienses no masculino estão investindo, né? A gente tem novos clubes chegando. É interessante até porque o campeonato piauiense masculino ele também teve uma melhora em termos técnicos, e isso dificulta também no futebol feminino, essa falta de estrutura nos gramados, estádios, porque no masculino há essa queixa. Bom, a gente tem agora o Lindolfo, que foi
trocado, né, o gramado, inclusive... Está sendo usado pelo CAP, né? Exatamente, ali na competição também, fui assistir alguns jogos e realmente está diferente e isso Melhorou, né? Exato, melhorou bastante e isso fomenta mais ainda que o futebol ele cresça, né, e tenha mais qualidade. Isso pra gente é maravilhoso, porque quando a gente sai daqui a gente também encontra dificuldades em alguns lugares em relação a gramado mesmo, estrutura de campo, mas as coisas têm melhorado. Por exemplo, digo de novo, o Lindolfo, que foi ali reformado, o gramado, acho que o vestiário também deve ter sido reformado. A gente teve agora um amistoso no Albertão, o gramado também não foi trocado, né? Lógico, mas não teve esse tempo, mas está um pouco melhor do que ano passado, que estava mais desgastado ali o gramado. Mas eu creio que deve ter algum projeto aí para que isso melhore. Né? É muito importante. Até, poxa, a gente tem o Albertão ali, um estádio histórico. Bonito. Só que precisa de melhorias, né? E quando isso acontecer, nós vamos ter muitos espetáculos no gramado ali. Tenho certeza disso. Curiosidade agora, Renata, você está com 39 anos, encerrou cedo a carreira, né? Muitas lesões, muitas condições, encerrou aos 33 anos, jovem ainda, muito jovem, e está vivendo agora um novo momento que é ser treinadora de futebol. Em algum momento você viveu alguma situação bem difícil, bem inusitada como treinadora, né? Como é que você lida com isso? Porque no futebol masculino tem os bad boys, no feminino tem as bad girls também? Pô, eu vivenciei bem no início, quando estava ali galgando ali ainda como treinadora. Parei em 2019. Já tive essa oportunidade de ingressar na comissão técnica do Iranduba, da época, que é um clube de Manaus, do Amazonas. E ali iniciei como auxiliar, aprendendo muito. E logo em seguida tive uma outra oportunidade em um outro clube, eu não vou citar o nome, em que eu fui como auxiliar. E em determinado momento, teve um momento em que o treinador ele saiu e ficou eu como auxiliar. O correto ali talvez seria, no momento, momentaneamente dizendo, auxiliar, né, da casa, assumir a equipe. E não foi o que aconteceu, talvez por desconfiança, por ser uma mulher iniciando ainda, mas achei que ali seria uma grande oportunidade de mostrar a minha experiência, tudo que eu estava já adquirindo, né, estudando muito para isso, e eu não tive essa oportunidade por ser mulher. E aí acabou que eu não tive essa oportunidade, fui embora, né? Eu não vou dizer que fui mandada embora, porque a gente foi em comum acordo, a gente fez esse desligamento, né? E voltei para casa assim com aquilo na cabeça, cara, será que é isso mesmo que é para minha vida? Ou será que eu tenho essa capacidade? Porque a gente se pergunta, né, às vezes, se a gente tem capacidade para tal coisa. Dúvida, né? Me colocou em dúvida, porque estava lá trabalhando, mostrando meu trabalho, e na hora que eu tinha a oportunidade, não tive esse respeito, esse olhar de como uma profissional poderia estar ali dirigindo a equipe em um jogo tão importante. Eu lembro que o jogo foi contra o Palmeiras, era um jogo grande e eu gostaria muito de ter estado à frente daquele jogo naquele dia. Aproveitando essa sua fala, Renata, você acha que ainda tem um certo preconceito com as treinadoras de futebol feminino? Porque por muito tempo o futebol feminino tinha uma predominância de técnicos homens, né, que treinavam as equipes femininas. Hoje a gente já vê muita mulher treinando clubes, inclusive grandes clubes. Ainda existe um preconceito com a treinadora de futebol feminino pelo fato de ela ser mulher, ter menos confiança, os dirigentes apostam menos, ou isso já mudou totalmente? Não, com certeza tem. Quando você fala principalmente de ex-atletas, primeiro que a mulher as pessoas têm, não vou generalizar, mas algumas pessoas têm certo tipo de preconceito por ser mulher. Mulher não tem que estar no futebol, né, no esporte em si.
que é voltado mais para homens, né, dizer assim. E tem sim preconceito, porque, por exemplo, ex-atletas. Quando se fala de currículo de seleção brasileira, 10 anos de seleção, mas nesse passagem momento, por Corinthians, grandes clubes. Mas nesse momento o currículo às vezes não vale de nada. Ele vale talvez, a Renata pode ser uma coordenadora, a Renata pode ser uma supervisora. Outra função, né? Outra função que não seja no campo. Então a gente tem que provar todos os dias que a gente é capaz. Todos os dias a gente tem que provar. Então, vamos colocar ela ali, aqui, mas não, vem como treinadora. São poucos que têm essa confiança em ter a gente como treinador que oportunize a gente a passar a nossa experiência. Poxa, eu estudei pra caramba, faço cursos de treinadores e no curso mesmo, né? Exato, que se capacita, e no curso mesmo posso dizer que tem esse preconceito com o futebol feminino. Fiz 2 cursos aí que raramente falava-se de futebol feminino. E futebol, é igual. É o mesmo esporte. É o mesmo esporte, é só categoria diferente. Então tem muito ainda, e isso vai demorar para mudar. Demora muito. Né? E temos muitas treinadoras aí capacitadíssimas para isso. Eu vejo que você, que tem um currículo invejável, currículo formidável no futebol feminino do Brasil, passa por isso ainda. Imagino outras treinadoras que não têm um currículo que nem o seu, devem sofrer muito mais, né? Demais, sofrem, mas é aquilo, a gente não desiste, né? Nós temos que matar o leão todo dia, todo momento, sempre provando para as pessoas que a gente é capaz de fazer tal coisa. E muitas vezes a gente faz até melhor que muitos homens, até mesmo no jogo, as atletas, né? Mas cada um no seu qual ali tem que ser respeitado. Verdade. Bom, aproveitando agora também que você falou aí sobre treinadores, treinadoras, né, no futebol feminino, a gente teve no ciclo passado de Copa do Mundo uma treinadora sueca na seleção brasileira, Pia Sundhage, a pronúncia do nome dela é meio complicada, né? Que não deu certo. Ela fez muito sucesso, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né, comandando a seleção norte-americana. No Brasil, ela não conseguiu engrenar, o Brasil não decolou. O que você acredita isso, aquela passagem da sueca na seleção brasileira? Comunicação, idioma, cultura, o que é que faz um projeto dar certo no futebol feminino? Bom, ali eu vejo que talvez a cultura do futebol brasileiro. Por quê? Ela também dirigiu a seleção da Suécia. E também é diferente da seleção norte-americana. São, como posso dizer, processos processos diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje não, sempre foi assim, na verdade. As meninas pequenas jogam, têm as suas escolinhas. Lá o futebol feminino é fortíssimo. Fortíssimo. Na Suécia também, eu joguei 1 ano na Suécia. Também tem as suas categorias, então desde de muito novas, elas já têm isso na cabeça, já tem aquela conscientização de o que é ser atleta profissional. E aqui a gente está melhorando ainda esse tipo de coisa. O futebol brasileiro, ele é arte. A gente tem muita arte, a gente consegue fazer coisas que a gente tira da cartola. Seja no feminino ou no masculino, nós temos muita habilidade. Talento não falta no Exato. Feminino e masculino no Brasil, né? O futebol norte-americano tem também, mas tem a força física muito maior. O coletivo é muito forte. Isso. Tá, né? Suécia, a mesma coisa. Lógico, muito mais técnico e mais força. E no futebol brasileiro, falta a questão de tá se melhorando mais, mas falta sim mais força física. Por muitas vezes, e eu lembro bem quando a gente jogava contra uma Alemanha, contra uma França, contra uma Inglaterra, é muito mais forte a parte física, força física, e às vezes elas se sobressaíam de nós dessa forma. Então só o talento
Ele não resolve, não resolve. Se não tiver aquela disciplina que é o que... Aí entra a questão da seleção norte-americana, disciplina tática, disciplina em tudo. Você vai fazer isso, e elas são muito centradas nisso. E aí falta isso pra gente, que tem melhorado muito nos últimos anos, nas últimas competições. Beleza, não conseguimos aí êxitos, né, recentemente, mas tem melhorado muito. Não só o Brasil, você vê numa Copa América, equipes que, por exemplo, antigamente o Brasil goleava, hoje já Colômbia cresceu muito. Cresceu muito. O final da Copa América com o Brasil, pelo amor de Deus, que jogo foi aquele, né? Aproveitando de novo mais essa sua deixa, Renata, o Brasil trocou a Pia Sanderhage, a sueca, pelo Arthur Elias, ex-Corinthians, um treinador muito famoso no futebol feminino, multicampeão com o Corinthians mesmo. E o trabalho dele parece que deu uma evolução. Parece não, os resultados comprovam isso, né? A seleção brasileira fez muitos jogos recentemente, inclusive contra as maiores seleções do mundo, e conseguiu fazer bons jogos, né? Você acha que essa mudança do Arthur Elias tem tudo realmente para dar certo? A saída da Pia Sanderhage, a entrada do Arthur Elias, como é que você vê essa troca de treinadores e como é que você analisa esse momento da seleção brasileira? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Arthur, ele foi meu treinador no Corinthians, a comissão dele toda, na verdade. E assim, é um cara que conhece bem do futebol feminino. E não tinha pessoa melhor, ao meu ver, para estar nesse momento de crescimento da seleção. Ele consegue tirar o melhor da atleta, coletivamente também. Não só ele, mas também todos que compõem a comissão técnica ali. E às vezes pode ser isso que tenha feito essa mudança de chave das atletas na seleção brasileira, de não ir para a seleção brasileira só pensando talvez em um status, tô na seleção brasileira, que legal, bacana, porque você chegar lá é muito fácil você chegar lá. Difícil é você chegar e permanecer, com tantos talentos que tem por aí, é muito difícil. Muita gente pedindo passagem. Exatamente, então ele consegue bancar a atleta, tirar o melhor dela. Tanto e como você disse, os resultados estão aí. E tinha, vamos voltar um pouquinho ali, na época do Corinthians, a época que o Corinthians foi mais vencedor foi com o Arthur Elias. E ele consegue fazer isso. Ele precisa de tempo, né? E eu tenho certeza, assim, não vou dizer certeza, porque o futebol, como eu disse, ele às vezes nos prega algumas surpresas. Caixinha de surpresa. Mas nós vamos chegar longe. Eu creio nisso. Pelo que a gente vê, né? Eu creio que a gente vai chegar longe e podemos sim, principalmente sendo no Brasil, a Copa do Mundo, a gente pode ser muito feliz em 2027, nesse momento que a gente está vivendo, né? Inclusive hoje, né, tem um amistoso contra a Costa Rica de uma treinadora brasileira que está lá, a Lindsay. Eu acredito que essas preparações elas são muito boas, dizendo por quê. Na minha época a gente não tinha essa oportunidade de se preparar. Hoje a gente tem essa oportunidade de se preparar muito mais. E com o trabalho que o Arthur vem desenvolvendo, eu não vou falar, tenho certeza de novo, mas eu creio que a gente vai... né? Tô confiante que a gente vai conseguir ter êxito, sim. Então, para a gente encerrar, Renata, eu gostaria que você fizesse aí uma projeção, sabendo que nem sempre vai se confirmar, mas é o que você imagina, porque no próximo ano a gente vai ter Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil, inédito, primeira vez, né? Qual a importância dessa Copa do Mundo aqui no Brasil para a evolução do futebol feminino em todo o território nacional, na sua opinião? E também, qual é a chance do Brasil chegar a uma final, segundo Renata Rocha? Renata Costa. Então, essa Copa do Mundo no Brasil, ela é tão importante para nós no Brasil quanto para nós na América do Sul. Para o continente. Para o continente, exatamente. Que vai engrandecer tanto, vai enriquecer tanto
falando economicamente falando, socialmente falando, esportivamente falando, principalmente. Eu acredito que, mesmo que não venha o resultado que a gente quer, que é o título, mas as coisas já têm melhorado só pelo fato da Copa do Mundo ser aqui no Brasil. As chances que a gente tem de conseguir esse feito inédito são muito grandes. Primeiro porque eu confio muito no trabalho do Arthur e a sua comissão, das atletas que têm sido escolhidas para esse desafio, né, que não vai ser fácil também, nunca é fácil. Mas eu acredito que vai ser um feito grande para a gente, para melhoria ainda mais do futebol feminino, que vem crescendo cada vez mais. Eu creio, tenho fé que vai dar certo, sim. Muita visibilidade do futebol feminino na Copa do Mundo nós teremos certamente, né? E aí a gente pode imaginar que muitas jovens atletas vão gostar, vão se interessar mais pelo esporte profissionalmente falando. Essa é a minha ideia, é a minha visão. Você também pensa assim, que isso a título de incentivo para as jovens atletas, para alguma garota também que ainda está na dúvida, isso vai funcionar? Isso também vai ter esse efeito positivo? Tenho certeza, socialmente falando, né? Aí entra aí essa questão e já tem muitas meninas, até com os feitos que a seleção brasileira, mesmo que não tenha tido títulos expressivos como uma Olimpíada, mas chegou numa final de Olimpíada. 2 pratas, né? 2 pratas, e não ter tido uma Copa do Mundo ainda, vou dizer assim, porque nós temos chances para isso. Mas muitas atletas, muitas meninas já mudam o seu olhar. Às vezes não querem mais jogar só o vôlei, né, o futebol, um esporte mais feminino, entre aspas, mas vem já, poxa, eu quero ser jogadora de futebol, eu quero ser igual uma Marta, eu quero ser igual como foi uma Formiga, uma Cristiane, né? Então, tem outras meninas novas aí chegando no cenário. A Bia Zanerato, né? Temos muitas atletas aí e tenho certeza que vai sim mudar essa imagem, até a cabeça de atletas que já estão aí galgando, né, para a visão mais profissional do futebol. Eu acredito que muita coisa vai melhorar, muita coisa. Tomara que mude esse cenário. Obrigado, Amém. Renata Costa, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e agora treinadora do Atlético Piauiense, que tem um desafio grande, viu, este ano 2026, levar o Atlético até a elite do futebol feminino aqui no Brasil. Vai disputar a Série 2, tentando o acesso para a elite do nosso futebol. Essa entrevista completa você confere no nosso YouTube, da Rede Meio Norte, e os principais cortes desse papo você também vai conferir nas redes sociais do Grupo Meio Norte. Até a próxima jornada.